O secretário de Estado, o chanceler dos Estados Unidos, Antony Blinken, sugeriu a Israel melhores formas de combater o Hamas do que invadindo Rafah, que hoje é o ponto de maior concentração humana do mundo, há mais de 1,5 milhão de refugiados. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, reafirmou que pretende sim ocupar o território. Assunto para o nosso correspondente Luca Bassani. Vamos fazer uma travessia do Atlântico, vamos até a Alemanha. Luca, bom, falar de guerra, a gente ainda não vê uma perspectiva de paz. Quais são as últimas informações? E Blinken aí na sua 5ª viagem ao Oriente Médio, se não me falha a memória. Exatamente, Favale. Boa noite a você, bom final de feriado a todos que nos acompanham. Mais uma vez, o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, vai ao Oriente Médio e se encontra com os líderes israelenses. Aí vemos o presidente de Israel, Isaac Herzog, ele que está tentando convencer os israelenses a não seguirem adiante com a sua operação militar terrestre para invadir a região de Rafah. Essa que é a última cidade antes do Egito e, segundo a IDF, as Forças de Defesa de Israel, também o último bastião, o último reduto do grupo terrorista, que seria extremamente necessário destruí-lo para colocar um fim nessa guerra. Ele acredita que há outras maneiras de derrotar o Hamas, através de operações de inteligências que sejam mais pontuais, mas Netanyahu disse que mesmo com um acordo de cessar-fogo sendo assinado ao longo das próximas semanas, Israel seguirá adiante com a operação em Rafah, porque ali estão os últimos terroristas do Hamas com poder de fogo, segundo o que foi revelado pelo próprio premier. Então a gente vê uma dissonância entre o principal aliado de Israel e o governo de Netanyahu, que inclusive foi criticado por um país latino-americano hoje. Falando agora sobre um vizinho do Brasil, a Colômbia, através do presidente Gustavo Petro, cortou relações diplomáticas de forma definitiva com o Estado de Israel e inclusive chamou Netanyahu e seu governo de genocida. A Colômbia, entre outros países, também tem apresentado várias moções de repúdio a Israel às cortes internacionais, em Haia, exemplo, a Corte Internacional de Justiça, por acreditarem que Israel comete um genocídio dentro da faixa de Gaza. Nós vemos aí ele, que é um presidente de esquerda, fazendo um discurso no Dia do Trabalho, e utilizou também a plataforma para falar sobre assuntos internacionais e anunciar que, de fato, Israel e Colômbia não terão mais relações diplomáticas a partir de amanhã. Então a gente vê que há mais um isolamento de Israel no aspecto da geopolítica da América Latina, ao mesmo tempo em que o principal aliado, Antony Blinken, tenta convencer os israelenses a tomar outros passos em relação à sua guerra dentro da faixa de Gaza. Luca, quero aproveitar esse nosso papo. Não precisa ser um analista de assuntos internacionais, a exemplo como você é, para entender que essa entrada de um exército forte, bem preparado, bem equipado, com tanques em Rafah, que está sob escombros e tem uma enorme multidão de pessoas em situação de miséria, de calamidade, a gente consegue fazer uma previsão muito nefasta que vai ser uma catástrofe humana. Vai ser um assassinato em massa, né? Vão haver muitas vítimas. Não vou colocar o assassinato, retira a palavra, mas a gente entende que haverá muitas vítimas. Embora Netanyahu não tenha dito que não tem data isso para acontecer, deve ser num curto período de tempo, porque ele tem falado isso faz bastante tempo. Exatamente, Favale. Nós vemos que a guerra, que começou em outubro de 2023, muitos acreditavam que poderia ser concluída em pouco tempo, já se passaram 6 meses e tem esse drama da população encurralada dentro da cidade de Rafah, que é a última antes do Egito. Se nós observarmos a faixa de Gaza, 365 quilômetros quadrados aproximadamente, para mais de 2,3 milhões de pessoas, muitas dessas pessoas que viviam no norte se deslocaram para o sul. A ONU calcula que cerca aí de 1.200.000, 1,5 milhão de pessoas vivem na cidade de Rafah atualmente, em barracas, em moradias improvisadas, e exatamente por conta disso que uma operação militar terrestre com blindados e vários bombardeios poderia promover a morte de muitas pessoas, inclusive muitos civis. Então é necessário que isso seja levado em conta. Um cenário de guerra urbana com táticas de guerrilha não é nada fácil, e essa população tem que ser priorizada para evitar o número grande de mortes civis, como nós temos observado até agora, mas
tudo indica que ao longo das próximas semanas, apesar de não especificar a data, Netanyahu seguirá adiante com o seu plano, independentemente da posição em que Israel ocupa no cenário internacional. Nós sabemos uma série de protestos que já aconteceram e tantos outros que têm acontecido também nas universidades americanas mostram um certo isolamento do governo de Netanyahu e também do país Israel perante algumas nações do mundo. Esse também, que era um objetivo do Hamas no começo da guerra, era trazer de volta a questão palestina para os holofotes, obviamente utilizando de táticas nefastas, cruéis, de um ato terrorista horrendo, mas conseguiu, de certa forma, essa visibilidade, como nós temos noticiado aqui diariamente nessa cobertura da guerra. Luca Bassani, que é o nosso microfone na Europa. Luca, obrigado mais uma vez e até amanhã.